Então vamos dar sequência, né, só para corrigir, para colocar aquele parâmetro que eu falei, barra N antes aqui, ó, somente para dar uma quebrazinha, né, um espaço entre um texto e o outro. Então barra N, para quem não sabia aí, serve para isso. Então, ele não vai ficar tudo coladinho igual ficou não. O que nós precisamos testar ainda, né? Não acabou os testes não. Por quê? O e-mail pode ter alguns erros, né, na sintaxe da digitação dele. Às vezes o cara não colocou arroba, colocou duas arroba, então ele não pode enviar o e-mail dessa forma. Se nenhum campo tiver correto, eu não quero que ele envie. Então seria isso. Vou colocar aqui então um parâmetro que vai trabalhar com isso para mim. Esse parâmetro ele chama subster count, né, que pega aí, né, captura o formato do e-mail. Vou colocar, se ele for, né, diferente ali no caso de 1, porque se ele não pegar, se não tiver uma arroba só, ele trabalha com a arroba ali, ele vai dar erro. Seria mais ou menos isso. Vamos fazer aqui para vocês entenderem na prática o que eu estou querendo dizer. Então, subster count, assim, dessa forma ali. Se o que conter no e-mail, né, então eu tenho que colocar aqui entre parênteses o meu parâmetro de e-mail, a minha variável e-mail. Então coloco lá o cifrão e-mail. Se na minha variável e-mail tiver um erro, né, aonde na sintaxe dela aqui, ó, ele até me dá as opções de sintaxe no arroba, não é o a não, que no arroba dela, pronto. Se tiver algum erro referente ao arroba, faça alguma coisa para mim. O erro que eu quero referente a ele seria a quantidade. Então eu poderia fazer o seguinte: se a quantidade dele for diferente de 1, aí faça para mim alguma coisa. Só uma outra coisinha aqui, ó, eu poderia testar, né? Vamos supor que eu tivesse duas condições, vou ensinar isso para vocês de uma vez, que depois nós vamos precisar disso. Por exemplo, diferente de 1 seria, se fosse igual seria 2 aqui, né? Igual a 1, vamos supor que eu quisesse comparar com 1, beleza, isso eu já falei. Vamos supor que eu quisesse comparar com 1, só que testando de outra forma, uma forma mais idiota, óbvio, que dariam duas condições, mas só para me explicar justamente as duas condições. Então vamos supor que ele fosse maior que 0, eu quero que ele seja 1, né? Então se ele for maior que 0, e aí para colocar uma outra condição junto, eu coloco dois i comerciais assim. Então aqui eu consigo comparar, né, outra condição. Se ele for maior que 0, ou, né, seria o ou ali, ou ele for toda essa afirmação aqui, ó. Deixa eu copiar ela de novo. Pronto. Menor que 2, aí ele seria 1. Pronto. Então é só para vocês saberem que para me fazer duas comparações, né, o que eu quis dizer é isso. Para me comparar duas vezes, né, ter duas afirmações, essa ou essa, eu preciso de dois i's comerciais, que são esses parâmetros ali. Então sempre que vocês tiverem que fazer duas comparações, utilizem ele. O que não seria nesse caso aqui, mas só para já adiantar isso aí. Então aqui realmente eu teria que comparar só se ele vai ser diferente, né? Deixa eu colocar aqui novamente o diferente, que é o exclamação igual de 1. Se ele for diferente de 1, nós vamos colocar aqui alguns parâmetros para ele fazer, né? Que é mostrar, na verdade, a mensagem de erro. Se ele for diferente de 1, significa porque ele ou não tem arroba ou tem mais de uma. Então me dá um erro mostrando um texto. O erro eu já tenho a variável com ele prontinho, então não preciso ficar digitando o erro toda hora. Eu coloco ela aqui, ó, erro, e quero concatenar. Então ponto igual o quê? Por exemplo, o e-mail não é válido. Então ele pega o que tem na variável erro mais esse texto aqui. E se ele não vai enviar, meu status fica verdadeiro. Quando meu status está verdadeiro é porque ele não pode enviar o e-mail. Ele vai cair na condição falsa aqui embaixo, no else aqui. Então ele cai e me dá a mensagem de erro. Então true, beleza, Ctrl S, vamos testar isso aqui também. Vou voltar aqui no meu formulário, Ctrl F5 para poder limpar ele, né? Então vamos lá. Não vou. O que eu falei? Falei que ia colocar o e-mail errado. Então tá. Então pronto, ele não tem arroba ali. Vamos ver o que ele me mostra. Certinho. Ocorreram alguns erros e a concatenação, né, do que eu coloquei lá, o e-mail não é válido. Então ele já está encontrando aí certinho o erro no e-mail. Só que eu tenho mais outras condições ainda para testar. Na próxima aula a gente testa as demais.